Fala galera dos Escalapetites, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Escalapetite e eu tô de volta aqui para mais um vídeo do Space Engine. Bom pessoal, nesse vídeo aqui nós vamos investigar a Lua de Júpiter Europa. Esta lua, de acordo com alguns estudos recentes, pode ter vulcões submersos ativos. Então, antes de mais nada, se inscreva aí no canal dos Escalapetites. São vídeos do espaço todos os dias, então bora lá. Bom pessoal, a Lua Europa, vamos colocar aqui no nosso localizador do Space Engine. Esta lua que fica em órbita de Júpiter, ela que foi descoberta em 1610 e fica na posição ali de Júpiter, aqui em relação ao nosso sistema solar. Então vamos até ela. Cientistas encontraram fortes evidências de que esta lua de Júpiter, Europa, possui um oceano em seu interior rochoso, abaixo de sua crosta congelada externa. Só que o que acontece, pessoal? Novas pesquisas e modelagens de computador feitas por uma equipe de pesquisadores indicam que a atividade vulcânica ela pode ter ocorrido no fundo do mar de Europa em um passado recente e pode inclusive estar acontecendo nos tempos atuais. Aqui nós estamos na Lua Europa, aqui em Júpiter, observando o seu posicionamento aqui em relação ao nosso sistema solar. Olha só, aqui em relação a Júpiter, Europa é esta lua que fica naquela posição ali. Aqui está o sistema de Júpiter junto com o seu sistema de luas e todos os elementos cósmicos aqui em torno de Júpiter. Então Europa é esta lua que fica nesta posição. O posicionamento de Júpiter em relação ao nosso sistema solar, o posicionamento do nosso Sol em relação a estrelas próximas, o posicionamento de nosso Sol em relação à nossa Via Láctea, estamos naquele ponto, e o nosso universo observável. Então pessoal, fortes evidências aí de que nos tempos atuais mesmo pode estar ocorrendo esta atividade vulcânica nesta crosta que faz essa divisão com esse suposto oceano no interior da Lua Europa, pessoal. Muito bem, mais detalhes sobre estas características destes possíveis vulcões, eles serão obtidos em breve com o início da missão Europa Clipper, que tem o objetivo de orbitar perto da Lua Europa e coletar medições que podem ajudar os cientistas a responder às perguntas definitivamente em relação às indagações de acordo com esse mistério envolvendo esse oceano submerso e esses possíveis vulcões, pessoal. A missão Europa Clipper, o seu lançamento está previsto para o ano de 2024. A atividade vulcânica aqui de Europa, ela é uma especulação há décadas, tá? Segundo alguns artigos publicados pela NASA, em comparação, por exemplo, com a Lua Io, aqui de Júpiter mesmo, eu vou dar até um pulinho lá em Io, para vocês terem uma noção. Io é uma lua com atividade vulcânica de Júpiter, tá pessoal? E em uma comparação com a Lua Io, que obviamente é vulcânica, nesta Lua Io há centenas de vulcões que entraram em erupção no decorrer do tempo. Aqui eu vim no asteroide Io, deixa eu colocar aqui a Lua Io. Tem o asteroide Io também aqui em Júpiter, tá pessoal? Como uma curiosidade, fomos no asteroide, mas vamos aqui na Lua Io.
Essas centenas de vulcões presentes na lua Io, eles entraram em erupção em fontes de lava e eles ejetam gás vulcânico e poeira por até 400 quilômetros de altura, pessoal. Esta é a lua Io, a lua vulcânica de Júpiter, tá? Repare que nós conseguimos ver muitas atividades vulcânicas aqui. Dá para notar claramente aqui pelo Space Engine toda essa atividade vulcânica aqui em Io, esse gás vulcânico de poeira e atividade. A atividade se deve ao mesmo tipo de aquecimento interno causado pela atração de Júpiter. No entanto, a lua Europa, ao qual estávamos orbitando, essa lua ocorre um processo similar, tá, pessoal? A Europa, ela está mais longe do que Io em relação a Júpiter. Então, assim, os cientistas eles se perguntam se o efeito em Europa seria semelhante sob a superfície gelada, porque conforme vocês observaram, Io ele tem uma característica diferente em relação à Europa. A Europa ela tem uma superfície aqui gelada, então eles querem ver a diferença de como que essa influência de Júpiter em relação aos vulcões poderia ser tratada em relação a uma lua com aspectos diferentes, como é o que acontece aqui com Europa. Esta lua ela é considerada no meio astronômico como um objeto de grande potencial para a vida extraterrestre, pessoal. A superfície congelada ela lembra um globo ocular, conforme nós observamos, e ela é gigante, coberta por algumas espécies de riscas, né? Lembra até um pouquinho as riscas, as famosas riscas de tigre de Encélados, mas no caso aqui estamos em Europa. Essas riscas características aqui de Europa é algo bem marcante nesta lua. Bem interessante, né, pessoal? E assim, ela pode ser uma superfície que criaria vulcões submarinos. Os observadores e estudiosos eles acreditam que a maior parte da atividade vulcânica seria pela influência em relação a Júpiter e pelo processo interno ali deste possível oceano submerso. Então a atração ali de Júpiter mais a influência ali das características interiores dessa lua poderia causar esse processo destes vulcões submersos. E aí que tá, pessoal, fria por fora e quente por dentro. Segundo as pesquisas, Europa ela poderia ter um calor interno suficiente para derreter parcialmente a sua camada rochosa. Um processo que teria capacidade de alimentar os vulcões no fundo do oceano de Europa. A NASA já fez modelagens em 3D sobre como o calor interno é produzido e transferido, né, dela. Esse é um exame detalhado e completo já realizado sobre o efeito de aquecimento interno que poderia ter nesta lua. Então, a parte interior da lua Europa ela é mais quente que a sua camada exterior. E essa diferença característica da camada exterior em relação ao interior leva os cientistas a crer que o manto rochoso dessa lua seja quente o suficiente para derreter. Poderia ser a atração gravitacional que Júpiter exerce sobre as luas. Então, assim, enquanto a Europa orbita Júpiter, a gravidade do enorme planeta faz com que o seu interior se flexione. O movimento, então, a força da energia para o interior da Lua
faz vazar o calor. Então é todo um processo de movimento em relação também à gravidade do gigante gasoso Júpiter, faz com que ocorra este processo, pessoal. Quanto mais o interior da Lua se flexiona, mais calor é gerado. Então, assim, é como se fosse uma diferença de pressão entre a parte interior e a parte exterior ali, fazendo com que tenha uma influência, o calor se dissipa e com ele derrete o manto rochoso, aumentando a probabilidade da existência de vulcões no fundo dos oceanos aqui de Europa, pessoal. Então é toda uma questão de influência de Júpiter em relação à Lua e faz com que ocorra essa atividade vulcânica submersa ali na Lua Europa, pessoal. É um fato bem interessante e todo esse fato que eu descrevi para vocês, ele vai ser investigado na missão Europa Clipper, que vai ocorrer, previsão para 2024, pessoal. Então, essa atividade vulcânica no fundo do mar de Europa, ela seria uma forma de manter o ambiente provavelmente habitável, quem sabe, né? Então, assim, será que poderíamos ter alguma condição de habitabilidade pela ocorrência desse processo na Lua Europa? Então, todas essas questões elas vão ser respondidas, ou pelo menos a intenção de procurar respostas na missão Europa Clipper, pessoal. Vamos ver. O que vocês acham, pessoal? Será que nessa missão de 2024, será que eles vão conseguir responder essa indagação que há décadas, né, fica sobre a Lua Europa aqui em relação a esse misterioso oceano submerso e talvez, né, será que ela possa ter condições de vida? Algo muito interessante também em relação a Lua Encélados, né? Que também é um outro local com muito mistério em relação a um processo semelhante. E aí, pessoal? Muitas coisas, muitas informações podem ser respondidas aí com essa missão de 2024 aqui em Júpiter, mais especificamente na Lua Europa. Bem legal, né, pessoal? Bom, pessoal, eu vou finalizando por aqui, tá? Espero que tenham gostado. Sugestões, explorações, deixem aí nos comentários que os escalaptites vão lá e exploram. Se inscreva aí no canal dos escalaptites. São vídeos do espaço todos os dias. Até a próxima, pessoal. Valeu!